Imagine o ano 118 a.C. Aníbal Barca, o gênio militar cartaginês, atravessou os Alpes, um feito de engenharia e tenacidade que ressoa através dos milênios. Seu exército, uma força multifacetada de veteranos líbios, mercenários celtas, cavalaria númida e, o mais icônico de tudo, seus colossais elefantes de guerra, avançava para desafiar a República Romana em seu próprio território. Uma máquina de guerra forjada na experiência, disciplina e na visão estratégica de um dos maiores comandantes da história. Eles estavam prestes a reescrever as regras da guerra antiga, aterrorizando legiões e pondo Roma de joelhos em batalhas como Trebia, Lago Tracimeno e, claro, a devastadora Canas. Agora pare por um instante e altere uma única variável nesse cenário histórico. E se, em vez das legiões romanas, o exército de Aníbal se encontrasse não com escudos e gládios, mas com uma ameaça que transcende qualquer compreensão de guerra que o mundo antigo pudesse sequer conceber? E se no céu acima da Campina de Canas, ou nas passagens montanhosas da Itália, não houvesse águias romanas, mas o ronco ensurdecedor e a silhueta ameaçadora de uma dúzia de helicópteros de ataque AH-64 Apache? Este não é um cenário de batalha justa, mas uma dissecação brutal da assimetria tecnológica, um "e se", que expõe a fragilidade da guerra antiga diante do poder de fogo moderno. Vamos mergulhar nos detalhes. Primeiro, o exército de Aníbal. Estima-se que, no auge de sua campanha, ele comandava cerca de 50.000 a 80.000 homens, dependendo da fase da guerra, incluindo cerca de 6.000 a 10.000 cavaleiros e, crucialmente, seus famosos elefantes de guerra. Esses animais eram tanques vivos da antiguidade, capazes de romper formações inimigas e instigar pânico. Sua infantaria consistia em falanges de lanceiros líbios e íberos, espadachins celtas e atiradores de dardos. A cavalaria númida era leve e rápida, mestra em táticas de flanco e perseguição. Sua força residia na coesão, na experiência de combate e, acima de tudo, na genialidade tática de Aníbal, que orquestrava essas diversas unidades numa sinfonia letal. Agora, o contraponto, o AH-64 Apache, uma máquina de guerra projetada para dominar o campo de batalha moderno. Pesando cerca de 5 a 6 toneladas, dependendo da configuração, ele é movido por 2 motores turbo-eixo que lhe conferem uma velocidade máxima de cerca de 293 km por hora e um alcance de combate de centenas de quilômetros. Sua fuselagem é blindada para resistir a projéteis de até 23 mm, e seus sistemas de navegação e mira são de última geração, incluindo radares de controle de fogo, sistemas de visão noturna e térmicos que transformam a escuridão e o nevoeiro em clareza cristalina. Mas o verdadeiro terror do Apache reside no seu armamento. Cada helicóptero pode carregar até 16 mísseis Hellfire, guiados a laser ou por onda de milímetro milimétrico, capazes de destruir qualquer tanque moderno a distâncias de até 8 km. Além disso, possui foguetes Hydra 70 mm, que podem ser disparados em salvas devastadoras, e um canhão automático M230 de 30 mm montado na torre frontal, capaz de disparar até 625 projéteis por minuto, com um alcance efetivo de mais de 3 km. O canhão possui um sistema de mira que se move com o capacete do piloto, permitindo uma precisão letal e instintiva. Imagine agora o encontro. O exército de Aníbal marcha através de um vale ensolarado, talvez perto do rio Álfido, em direção ao campo de batalha de Canas. A poeira sobe sob os pés de milhares de soldados e cascos de cavalos. O sol brilha nos elmos e escudos. De repente, um som estranho, um zumbido distante que cresce rapidamente para um rugido pulsante e ensurdecedor. Nenhum homem antigo jamais ouviu algo parecido. Seus olhos se voltam para o céu, buscando pássaros ou talvez algum presságio divino. Então, eles aparecem. Não uma, mas uma dúzia de silhuetas escuras se movendo com uma velocidade e agilidade impossível para qualquer criatura antiga. A princípio, a uma altitude considerável, quase inatingível. O pânico começa a se espalhar. O que são essas máquinas demoníacas? São deuses? Monstros alados?
Aníbal, um homem de inteligência superior, tentaria entender, mas estaria além de qualquer quadro de referência. Os Apaches, utilizando seus sistemas de visão térmica, identificariam instantaneamente as massas de calor dos milhares de corpos abaixo. As assinaturas térmicas dos elefantes de guerra seriam como faróis em meio à multidão. O comando dos Apaches não hesitaria. A prioridade máxima seria neutralizar as ameaças mais potentes e desorganizar a cadeia de comando. Os primeiros alvos seriam, sem dúvida, os elefantes de guerra. Cada um desses animais, pesando várias toneladas, seria um alvo fácil e de alto valor. Um único míssil Hellfire, com sua ogiva HIT, High Explosive Anti-Tank, de alto poder explosivo, transformaria cada elefante em uma cratera fumegante e em estilhaços de carne e osso em questão de segundos. As explosões seriam escabrosas, o som ensurdecedor e a vista dos maiores animais de guerra da antiguidade sendo vaporizados no ar seria um golpe psicológico esmagador para as tropas cartaginesas. O pânico entre os elefantes restantes seria instantâneo e incontrolável, transformando-os em perigos para as próprias tropas de Aníbal, se é que sobreviveriam ao primeiro ataque. Em seguida, a cavalaria. Os ágeis cavaleiros númidas, tão eficazes contra a cavalaria romana, seriam alvos imóveis para os Apaches. Os foguetes Hydra 70 mm, disparados em salvas de 19 ou 7 por pod, criariam uma chuva de fogo e estilhaços sobre as formações de cavalaria. Um único helicóptero poderia varrer uma ala inteira de cavalaria em questão de segundos, com cada explosão de foguete espalhando morte e desmembramento num raio de dezenas de metros. Os cavalos, aterrorizados pelo barulho e pelas explosões, iriam empinar, derrubar seus cavaleiros e fugir em desespero, criando um caos indescritível. Com os elefantes e a maior parte da cavalaria neutralizada ou em fuga, os Apaches voltariam sua atenção para a infantaria. As formações densas de falanges líbias e celtas seriam alvos ideais para o canhão M230 de 30 mm. Imagine a cadência de 625 projéteis por minuto, cada um do tamanho de uma garrafa de refrigerante, atingindo as linhas inimigas. Não haveria escudo, armadura ou formação que pudesse resistir a essa Atena. O canhão cortaria fileiras inteiras de homens como uma foice através de um campo de trigo, transformando-os em carne moída e pedaços de armadura. O som do canhão seria um trovão contínuo de destruição, e o cheiro de pólvora e sangue preencheria o ar. Os Apaches não precisariam se aproximar perigosamente. Eles poderiam operar fora do alcance de qualquer arma antiga. Flechas e dardos seriam inúteis, simplesmente ricocheteando na blindagem do helicóptero ou nem sequer o alcançando a grandes altitudes. As armas de cerco, como catapultas, não teriam velocidade nem precisão para atingir alvos tão rápidos e manobráveis no ar. Não haveria defesa, não haveria abrigo. O efeito psicológico seria tão devastador quanto o dano físico. Para os soldados antigos, essas máquinas seriam indestrutíveis, sobrenaturais. A moral colapsaria instantaneamente. O medo, a confusão e a desesperança se espalhariam como uma praga. A disciplina, o treinamento e a coragem, marcas registradas do exército de Aníbal, se desintegrariam diante de uma ameaça incompreensível e invencível. Aníbal, o mestre tático, estaria impotente. Ele não teria como contra-atacar, não teria como se defender, não teria como inspirar suas tropas a enfrentar um inimigo que não podiam ver nem tocar, mas que os destruía com impunidade do céu. Qualquer tentativa de reunir as tropas seria fútil. A comunicação se tornaria impossível em meio ao caos e ao barulho ensurdecedor. Os soldados simplesmente fugiriam, abandonando suas armas e armaduras, ou seriam aniquilados onde estavam. Em um cenário como este, a batalha não duraria horas, mas talvez minutos. Uma dúzia de Apaches com sua capacidade de reabastecimento e rearmamento em um ponto de apoio avançado, assumindo a logística moderna, poderia aniquilar completamente o exército de Aníbal em uma única sortida, ou em algumas poucas se a força fosse muito dispersa. As causas cartaginesas seriam quase 100%, enquanto os Apaches não sofreriam nenhum arranho. O exército de Aníbal, que aterrorizou Roma por mais de uma década, seria reduzido a pilhas de corpos, detritos e elefantes mutilados. A campanha na Itália terminaria antes mesmo de realmente começar.
a Segunda Guerra Púnica seria um mero rodapé na história, se é que existiria. Roma não enfrentaria a ameaça existencial de Canas, e Aníbal, o maior gênio tático da antiguidade, seria lembrado não por suas vitórias, mas por ter enfrentado o inevitável, a superioridade tecnológica avassaladora. Este exercício mental não diminui a genialidade ou a bravura dos exércitos antigos. Ao contrário, ele exalta o abismo intransformável que a tecnologia moderna criou na arte da guerra. O poder de fogo, a velocidade e a consciência situacional de uma plataforma como o AH-64 Apache tornam qualquer confronto com um exército da era antiga uma mera formalidade, uma aniquilação unilateral. É um lembrete contundente de que, embora a natureza humana do conflito possa permanecer a mesma, as ferramentas com as quais os travamos mudaram de uma forma que nossos ancestrais jamais poderiam imaginar. Se você ficou fascinado por essa análise da assimetria de poder e quer explorar outros cenários onde o passado encontra o futuro no campo de batalha, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Qual outro confronto histórico você gostaria de ver com uma pitada de tecnologia moderna? Deixe sua sugestão nos comentários.